Parte 2. Na página 247, vem falando assim, ó. Origem das comunidades quilombolas. Olha aqui. Aí vem essa fotografia aqui. O que vocês identificam? Eles estão fazendo o quê? Eles estão celebrando alguma coisa com que característica? Com uma característica de liberdade. Então, essa palavra quilombolas já é um significado de, além de ser transformado em uma comunidade que era uma comunidade que resistia à escravidão e fugia e virava um quilombo, passou com a liberdade ser chamado de comunidade quilombola. Então, aqui nessa fotografia, nessa pintura, retrata muito bem esse momento, que é o momento que eles estão festejando, estão lutando capoeira, estão dançando, tem uma senhora observando, e é muito importante porque o texto, que a tia também já falou que não precisa ler para vocês, porque eu dou as dicas para vocês terem a curiosidade, relata exatamente sobre isso. Porque para a gente poder entender um pouquinho sobre o que significa essa palavra quilombola, vocês precisam entender tudo que a gente já falou até hoje. A gente já falou sobre o porquê que chegaram os escravos aqui no Brasil, por que eles foram trazidos, qual era o objetivo deles. Eles também tentaram resistir durante muito tempo, mas foi muito difícil a luta deles para se libertarem. Muitos conseguiram fugir e criaram esses quilombos para se abrigar e se esconder. E depois, quando houve a libertação dos escravos, eles transformaram esses quilombos em comunidades quilombolas, ok? Nessas comunidades quilombolas, tem uma coisa que é muito interessante que vocês precisam saber. Essas comunidades quilombolas eram comunidades formadas por pessoas que fugiram, conforme a tia já falou, né? De maus tratos, elas fugiram. Geralmente estavam localizadas nas áreas de difícil acesso. É lógico, porque quando a gente quer fugir de alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? A gente se esconde. Então, eles precisavam ir para lugares que fossem mais escondido possível para poder se proteger, tá bom? E aí vem algumas características aqui de regiões e fala sobre um dos quilombos mais famosos que a gente conhece na história, que é o Quilombo dos Palmares, tá? Tem aqui uma observação que diz assim, ó. Um dos mais conhecidos e importantes refúgios dos escravos naquela época, eu tô dando com as minhas palavras, tá? Naquela época dos quilombos dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, esse quilombo existiu por cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço de resistência contra a escravidão. Olha como é importante isso para a nossa história, para a nossa cultura e para o nosso conhecimento. Muito importante, não é? Vamos virar a nossa página e vamos para a página 248. Na página 248, vocês vão ter aqui algumas atividades. A primeira atividade vai trazer uma fotografia de uma pessoa muito importante que a tia vai pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Porém, no livro de vocês, já está trazendo aqui um texto, tá? Que vem aqui, ó. Conheça quem é. E vem trazendo aqui duas perguntas para vocês responderem. Nesse texto fala sobre Zumbi dos Palmares, fala sobre um período e fala sobre o dia que foi decretado como comemoração da consciência negra, que é o dia 20 de novembro, que passou a ser um feriado nacional. Só que a tia quer pedir para vocês pesquisarem quais foram os direitos mais importantes que eles adquiriram nesse dia 20 de novembro,
nessa conquista que os africanos, os descendentes de africanos e afro-brasileiros conquistaram nesse dia 20 de novembro. Porque aqui só tá falando que Zumbi dos Palmares, num determinado período do Quilombo dos Palmares, que ele foi considerado um grande líder da resistência negra e através da data da sua morte, dia 20 de novembro, passou a ser comemorado o Dia da Consciência Negra. Só que nesse dia também foi estabelecido algumas conquistas. Então a tia quer saber e quer que vocês respondam qual foi essa conquista que eles tem várias, mas só vocês colocarem uma para mim já é o suficiente, tá bom? E aí vocês têm que responder aqui duas atividades, número 1 e número 2. Logo em seguida, vem falando sobre a vida na comunidade quilombola. Como vocês acham que era a vida na comunidade quilombola? Depois, a vida na comunidade quilombola já era uma vida livre. Então, o que eles faziam? Eles faziam aquilo que eles faziam quando eles eram escravos, só que eles faziam o quê? Com tradição, valorização. Por quê? Porque eles faziam com liberdade. Então, eles plantavam, eles colhiam, eles cuidavam de animais. E aí, aqui tem uma coisa muito legal, que olha só, bem no finalzinho, além deles comemorarem festas também, características da cultura deles e objetos artesanais, eles também cultivavam a religiosidade deles. Então, o texto fala sobre essas coisas, ok? Na página 249, vem falando sobre comunidades quilombolas, uma comunidade quilombola chamada de Sacopã. Sacopã, localizada no Rio de Janeiro, existe desde 1929, ainda não foi titulada como terra quilombola, para vocês verem, né? É uma comunidade quilombola, mas que ainda não adquiriu esse direito. Olha aí. História. Os morros próximos da Lagoa Rodrigues de Freitas eram ocupados por quilombos e comunidades negras. Aí, as famílias, né, de Pinto, a família Pinto ocupa o lugar há cerca de 105 anos. E uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro nos dias de hoje, a Lagoa Rodrigues de Freitas. E por isso, parte do seu território já foi ocupado por prédios e outras construções. Por isso, são proibidos de promover suas manifestações culturais. Então, lá tem comunidade quilombola. Porém, essa parte, né, que é uma parte nobre do Rio de Janeiro, foi ocupada de uma forma diferenciada e esses quilombos eles não puderam ser manifestados, mas ele existe ali, tá bom? Tem também outras comunidades em outras regiões que vocês vão identificar, como o quilombola que tem em Brasília. Tem um outro quilombola lá na ilha de Marambaia. Tem muitos quilombolas. Tem muitas comunidades quilombolas espalhadas pelo nosso Brasil e todas as nossas regiões do Brasil todo. E é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? Na página 250 tem uma atividade lá com a mão na massa que fala sobre algumas coisas que vocês têm que marcar V para verdadeiro e F para falso, que a gente só vai fazer essas correções na semana que vem, ok? E aí a gente começa a falar aqui sobre as terras indígenas, tá? As terras indígenas que eu falei, também, gente, existem tribos de índio, como a tia falou, espalhadas por todo o território nacional, em todas as nossas 5 regiões do Brasil, tá? Que nós já sabemos que nós somos um país de 5 regiões e tem tribos de índios espalhadas por nossas 5 regiões do Brasil.
Essas tribos de indígenas, elas também lutam por direitos. E também, por que vocês acham que são chamados de quilombolas? Essas moradias indígenas. Por quê? Porque eles também fugiam para não serem escravizados. E aí, quando eles fugiam e depois, quando o nosso país já era colonizado, já estava todo mundo livre e já estava todo mundo vivendo num país republicano, eles passaram a querer conquistar os seus direitos. E os direitos dos indígenas é muito parecido com os direitos dos africanos, dos afrodescendentes e dos afro-brasileiros, ok? E as características não são diferentes dessas lutas e dessas conquistas. E vocês vão observar aqui que tem uma foto, olha só, vou mostrar para vocês. Ó, tem uma foto aqui. Olha que lindo isso aqui, ó. E tem um texto. E aí, hoje a gente vai gravar 3 partes, porque é pra gente poder fechar todo o nosso conteúdo, tá? E aqui vem falando aqui uma coisa muito importante para vocês entenderem aqui com mais complexidade, tá bom? Assim como os quilombolas, há muitos grupos indígenas, tá? À espera de demarcações de terras. São consideradas terras indígenas aquelas em que vivem grupos indígenas, conforme a tia falou. E, com isso, utilizam de suas atividades produtivas, porque eles precisam o quê? Precisam produzir para sobreviver. E o que traz aqui também de importante nesse texto? Traz a importância que esses povos querem preservar a tradição e a história do nosso país. Por quê? Imagina se todos os índios do nosso país, que são poucos índios, acabarem. A gente vai ter história de descendentes só através de livros. E não mais como a gente pode hoje visitar uma tribo indígena e conhecer a sua cultura, as suas características. E é por isso que existem hoje órgãos de defesa para esses tipos de conquistas. Conquistas das suas terras e conquistas das suas moradias. Ok, crianças? Na página 251, que a gente vai fechar agora, 251, 252, 253, no próximo vídeo e último, tá bom?